Última rodada do Paulistão. Todos os jogos no mesmo horário. Era a noite de definição. Não era qualquer rodada. E o Corinthians escolheu justamente esse cenário para testar seu elenco. Com Mateuzinho, Gabriel Paulista e Yuri Alberto no banco. O Tchoca voltou a ser relacionado entre os titulares após a negociação frustrada com o Torino. E o que aconteceu em campo mostra um risco que era calculado pelo Corinthians, por sua comissão técnica. O Alvinegro começou com uma postura ofensiva e logo aos 4 minutos o Charles ajeita e o Guinegão finaliza por cima. Então o Corinthians já começou pressionando, mostrando ali o ímpeto ofensivo no início do jogo. Aos 5, o Garro bate uma falta e o Alex Alves espalma. E foram essas as primeiras chegadas do Corinthians. Os primeiros 10 minutos foram de muita presença ofensiva e mais volume do Coringão, enquanto o Bernot se defendia como pôde naquele período de início de jogo. Mas aos 16 minutos o São Bernardo responde e tem sua primeira oportunidade com o João Pedro batendo de esquerda e o Hugo faz uma defesa em 2 tempos. Até a parada para hidratação, o jogo ficou mais estudado, o jogo ficou muito mais truncado, mas ele se resumiu em mais disputa e pouca chance clara. Logo quando o jogo retorna da parada técnica, aos 30 o Robson levanta na área, o Augusto sobe no meio da zaga e cabeceia para o gol, porém em impedimento. O Bernot consegue esse gol logo após a pausa de parada técnica, porém estava impedido. E nesse momento, outros jogos já mexiam nos confrontos da próxima fase. A rodada estava acontecendo todas no mesmo horário, então até ali já havia movimentação de confronto, de disputa na próxima fase. O Corinthians ainda teve 2 oportunidades com o Bidu e o Garro, mas o Alex Alves apareceu bem, impedindo que o Corinthians abrisse o placar. E aos 40 minutos o André finaliza com liberdade, muito próximo à trave. E nós temos um primeiro tempo de volume, porém sem eficiência da parte do Corinthians. No segundo tempo, o cenário começa a amadurecer. Aos 8 minutos, o Alex Alves salva novamente a equipe do ABC após a finalização do André na pequena área, isso é muito importante ressaltar. Aos 11 minutos, o Garro faz uma boa jogada, o Vitinho aparece na segunda trave e cabeceia para fora. A gente nota que ainda é um Corinthians ofensivo, era um Corinthians que ainda insistia. Até que, aos 21 minutos, o lançamento para o ataque, a zaga afasta parcialmente e o garoto André pega de primeira e abre o placar para o Corinthians. O Corinthians fez valer a sua pressão, sua presença ofensiva durante todo o jogo e no começo do segundo tempo o garoto André faz 1-0. E ali o jogo praticamente se definia. Por quê? O São Bernardo passa a correr contra o tempo e o Corinthians inteligentemente mantém o seu controle emocional, certo? O Corinthians mantém esse controle emocional, já que estava com a vantagem e com mais posse de bola e com mais ofensividade, e com mais controle do jogo, não só ofensividade, em relação ao São Bernardo.
Se você gosta dessa leitura mais estratégica de jogo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai além de só o placar. A gente mostra muito mais para você. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like, que ajuda muito a gente aqui. Depois do gol, o Corinthians ainda teve bola parada com Garro e mais uma excepcional intervenção do goleiro do São Bernardo, que teve a sua oportunidade de empate aos 39 minutos, com o Pablo Diego cabeceando no chão e o Hugo fazendo uma defesa segura. Porém, não. Para quem precisava da classificação, o São Bernardo poderia ter feito mais. E o Corinthians teve um final tenso, porém controlado, né? A baixa é o Yuri Alberto, que sai machucado aos 42 minutos e preocupa. Ele saiu amparado pela equipe médica. E o Corinthians vence por 1-0 e tem a sua classificação garantida. E o que esse jogo mostra? Não foi um massacre, mas também não foi um sofrimento. O Corinthians não passeou, mas também não passou aperto algum durante a partida. Corinthians que teve controle, maior número e volume de criação e não correu risco real de derrota. Foi um jogo administrado com maturidade, sem espetáculo, sem pressão, sem pressão desnecessária, sem aquele volume. Mas foi um jogo competitivo o suficiente para que o Corinthians garantisse a vaga. Agora o cenário muda, torcedor. Porque mata-mata não vai permitir o mesmo nível de confronto. Contra a Lusa no Canindé, o nível de exigência sobe, pois um erro pode botar fim na caminhada do Corinthians rumo ao bi e também na caminhada da Lusa em questão de avançar mais e buscar mais. Você acha que esse time do Corinthians tem um controle tranquilo, bem definido para a próxima fase, torcedor? Ou você acha que o Corinthians ele precisa ainda amadurecer alguns pontos? Você acha que o fato dele pegar a Portuguesa, que se manteve no Campeonato Paulista ano passado e fez uma excelente campanha no Paulista desse ano, uma Portuguesa que aos poucos está se reestruturando, que historicamente briga, faz jogos difíceis contra os grandes. A ver o jogo que a Lusa fez com o São Paulo neste campeonato, voltando a vencer a equipe tricolor 12 anos depois. O Corinthians que durante a partida, como todos os jogos estavam acontecendo ao mesmo tempo, durante a partida, o Corinthians esteve para pegar o Palmeiras e já fugiu desse derby logo de cara. Nenhum dos quatro grandes se enfrentam nesta primeira fase de eliminação. O que vai mudar um pouco essa primeira fase. Porque imaginem vocês um Corinthians e Palmeiras logo nesse primeiro mata-mata do campeonato. Então, o Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo podem se pegar da semifinal em diante, né? E eu pergunto para você, torcedor, o que você espera desse confronto contra a Lusa, que, como eu disse, fez um bom campeonato, fez um Paulistão muito seguro, se classificou tranquilo, e um Corinthians que busca o bicampeonato, busca
querendo ou não, um maior entrosamento, um melhor momento, porque já já a Libertadores está batendo na porta. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então comenta aqui, torcedor, o que achou do jogo. Comenta o que espera desse confronto contra a Lusa. Se acha que a Portuguesa foi um adversário ingrato, já na primeira fase de mata do Paulista. Se inscreve no canal se não é inscrito. Comenta o que achou do jogo. Deixa aquele like, que ajuda muito o canal. E tamo junto. Fiquem com Deus, torcedor.